Muito boa noite para você ligado no Rápido no Ar. Está começando mais um podcast Você Pimba. E hoje nós estamos recebendo simplesmente, na minha opinião e na opinião de muita gente, o maior atleta de alto rendimento da cidade de Limeira, o nadador Guilherme Guido, de 36 anos, que tantas e tantas alegrias deu para nossa cidade. Quantos pódios, eu até brinquei com o Guido, que para pesquisar a vida dele eu demorei mais ou menos eu falo de 4 a 5 horas para a gente trazer um pouco do que foi sua vida. Guido, muito obrigado por atender o nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao podcast do Rápido no Ar, Você Pimba, porque você sabe, você é um grande pimba, né? Bem-vindo. Obrigado, Edmar, prazer é meu, uma honra aí poder contar um pouquinho da minha história ao longo desses 20 anos de carreira. E eu que agradeço o convite de estar presente aqui no Rápido no Ar e conversar um pouquinho com vocês. Você também se considera o maior atleta da história de Limeira? Olha, eu acho que Limeira teve figuras importantes, né? Que contribuíram muito para a vida esportiva. Mas assim, o que eu posso falar é que a minha entrega, ela realmente foi dedicada aí 100% para o esporte. Então, acho que hoje eu colho os frutos, né? Dessa admiração aí sua que você citou e da admiração de muita gente, muitos limeirenses, devido a essa entrega que foi 100% para a natação. Outra coisa importante, você se considera um exemplo para a nossa cidade, porque eu vejo muitas crianças, não só da natação, mas o limeirense te admira muito, te respeita, te para na rua. Eu acho bacana isso, Guido. Eu acho que isso é o que fica para a gente poder passar adiante, né? Então, aproveitar esse rendimento que foi criado aí durante esses 20 anos e poder passar adiante. Então, poder incentivar as crianças como modelo dentro e fora da água. E, para mim, eu acho que me sinto no dever de poder proporcionar para a cidade de Limeira tudo aquilo que me foi proporcionado no início da carreira. Eu saí de Limeira muito cedo, com 15 anos, mas nasci em Limeira e nesses primeiros 15 anos de vida na cidade, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né? A estrutura, a piscina do Alberto Savoy, onde eu comecei a nadar, então era uma estrutura boa. E então, assim, poder trazer, né, essa bagagem que eu consegui aí durante todos esses anos fora de Limeira, fora do Brasil, e poder trazer para a cidade de volta, para mim é como se fosse um dever e dar essa retribuição aí. Você citou que Limeira teve grandes atletas, mas eu acho que ninguém teve 3 Olimpíadas como você, né? Você é um atleta olímpico, tem até uma tatuagem das argolas olímpicas. Então, quando a pessoa olha no seu braço, fala, rapaz, ele esteve lá. 3, eram para ser 4 Olimpíadas. A gente vai citar o porquê você ficou fora de Londres, mas nenhum atleta de Limeira chegou a ter 3 Olimpíadas. Na verdade, no Brasil inteiro, 5 Olimpíadas é muito difícil, são para poucos, né? A gente consegue contar em uma mão os brasileiros que foram para 5 Olimpíadas. Aí a gente desce um pouquinho o degrau, para 4 Olimpíadas é super difícil também, aumenta um pouquinho, mas é muito difícil e é isso que eu estou buscando, né? Subir esse degrau aí de ser um atleta com 4 Olimpíadas e vou tentar a próxima, ano que vem, em Paris. E 3 Olimpíadas a gente já encontra mais atletas, né? Mas não deixa de ser difícil também. Então, nossa, muito sensacional. Então, estou feliz, né, de ter participado de 3 Olimpíadas, estou feliz de ser finalista olímpico, mas a gente sempre quer um pouquinho a mais e vamos buscar nessa 4ª. Você elogiou muito Limeira, você é o exemplo para todo mundo e você tentou a política também, né? Foi candidato a vereador, bateu na trave, Guilherme Guido. Foi. Mas ali na cruzeta. Eu sempre tive vontade de poder contribuir, né, de uma forma mais ativa, né, na questão da estrutura, de esporte. Eu vivi minha vida inteira dentro do esporte e eu sei que o esporte ele anda em paralelo com a educação. Então, a gente vê em outros países, eu fui estudar nos Estados Unidos também, e a gente vê que lá está muito atribuído, né, a questão da educação com o esporte junto. E acho que no Brasil falta um pouquinho isso, para a gente massificar, né, o esporte, ter mais crianças podendo praticar a natação, praticar outros esportes como um todo. Então eu acho que esse caminho, né, da política iria me ajudar muito a poder desenvolver alguns projetos que eu tenho em mente e alguns que eu não consegui entrar, mas ainda desenvolvo na cidade, mas tem alguns que me dá vontade
de estar mais ativo ali. Ô Guido, eu vejo muita liderança em você. Todos os projetos, a sua carreira, o quanto você leva a sério. Você também esteve à frente da natação brasileira como um grande líder. Eu acho que tá no meu perfil já, né? Sempre, desde criança, tinha isso. Eu acho que para você chegar também, você tem que pensar um pouco diferente, né? Não pode ser muito comum, porque numa final, né, de um brasileiro, numa final olímpica, não tem ninguém comum lá, né? As pessoas são todos líderes e trabalham com excelência. Então, eu acho que isso é aquela seleção natural, né? Acaba acontecendo com todos que pensam de uma maneira diferente, com todos que se entregam, né, que abrem mão de alguma coisa, e isso você vai lapidando até a hora que acaba sendo natural em tudo que você faz. Não só, você consegue extrair, né, tudo que você aprendeu do esporte para a vida externa também. A gente falou da sua liderança, falou que você é o maior atleta da história de Limeira. Você se considera o maior nadador de costas que o Brasil teve? Sim. Teve algum do Brasil melhor do que você? Não, em termos de resultados, né, que é o que a gente mensura para poder ganhar o título, eu tive os melhores resultados no nado de costas do Brasil de toda a história, né? A gente teve alguns nadadores, né, por exemplo, um deles foi o Rogério Romero, que foi para 5 Olimpíadas. Perfeito. Então esse fato de ir para 5 Olimpíadas já é grandioso, né? Mas em termos de medalha de mundial, de posição, né, em mundial, em Olimpíada, eu consegui uma melhor posição, então eu consigo falar que é o maior. Né, fui o maior nadador de costas do país. Você tem noção, fiz essa pergunta para você antes do podcast, de quantos países você acabou conhecendo? E olha, eu conheço um país que o Guido não foi ainda, que foi Andorra. Mas com certeza eu acho que para passear você vai lá só para aumentar seu currículo de países. E tem uma curiosidade, né? Todo país que você vai, você traz uma caneca. Tem espaço para tudo isso na sua casa, Guido? Olha, eu tenho sempre tive essa mania de colecionar as coisas, né? Então desde criança adorava colecionar. E aí eu comecei a viajar muito para fora. Minha primeira viagem internacional foi em 99, fui para fazer um treinamento nos Estados Unidos e aproveitei para conhecer a Disney e tal. Então, assim, foi uma viagem tardia, né? Com 99 eu estava com 12 anos, primeira vez que eu entrei no avião. E aí, a partir de lá, eu sempre comecei a trazer algumas lembrancinhas, né? Mas aí, depois da primeira Olimpíada, só em 2008, que eu comecei a colecionar as canecas. Então, de 2008 para trás, ainda dava para comprar algumas canecas e trazer, mas eu não fazia coleção ainda. E depois disso, eu comecei a colecionar. Então, tenho bastante lá, né? Tem bastante canecas, e acredito que umas 80 canecas. E aí, todo lugar que eu vou, eu costumo trazer. Então, vai aumentando a coleção, mas a gente sempre dá um espacinho, né? Eu fiz uma cristaleira na minha casa. Todos os monumentos fora do país, narrando pela África, que eu conheço, eu trago. Por exemplo, eu visito uma mesquita. Como eu fui em Marrocos, peguei a mesquita Hassan, eu trago. Eu vou lá na Igreja Sagrada Família em Barcelona, eu visitei, eu compro a estatueta e coloco na minha cristaleira. É gostoso demais colecionar isso. E sempre que eu olho, né, me remete um pouco à história da onde eu fui e o quanto valeu a pena, né, treinar para conseguir se consagrar e fazer o índice para participar dessa competição que foi nesse local. Então, é uma lembrança que não é só fui visitar por turismo, né, é aquela lembrança que remete todo o trabalho árduo ali para chegar. E quais países faltam no seu currículo que você quer visitar de tudo quanto é jeito? Falta bastante país, né? Mais ou menos, cite aí uns países que você gostaria de conhecer. Eu acho que assim, os países que têm cultura da natação, praticamente a gente foi em todos. Sim. Né? Agora, alguns países que não têm tanta cultura, a gente deixou de conhecer. Então, assim, por exemplo, a Índia, eu não conheço, tenho vontade de conhecer, não tem muita cultura na natação. São países grandes que, né, tem uma contribuição grande mundial, mas na natação
acaba aqui não tem tanta cultura e a gente não teve a oportunidade Os principais conhecer. você foi, né, Guido? A gente vai Holanda, França, Inglaterra, Estados Unidos, Suécia, Bulgária, Bélgica, Hungria, esses daí. A maioria Abu ali, Dhabi, né, que é nos Emirados Árabes. a maioria que tem um pouco da cultura da natação a gente conheceu. Que legal, Guido, que legal. Fala um pouquinho da sua infância. Eu tava lendo sobre você que a bronquite te fez entrar na natação. Você tinha bronquite, você sofreu com isso. Aí o médico, o bendito médico, não sei se você lembra o nome desse médico, grande responsável por sua carreira, chega e fala: Guido, para você curar essa bronquite, nada melhor do que a natação. Lembro. Eu tinha crises muito fortes mesmo. O inalador ficava do lado da minha cama, então de madrugada eu acordava e teria que fazer a inalação, né, para poder respirar melhor, tossia, acordava tossindo. Tinha uma noite super agitada. E aí o Dr. Sebastião de Campinas, pediatra na época, ele sugeriu, né, a natação como meio de cura. E aí eu comecei a nadar com 5 anos de idade e a involução da doença ela era muito perceptível e muito rápida. Então, assim, depois de 2 anos, eu já não tinha crise nenhuma mesmo, assim, até hoje não tenho. Olha, E nesse período dos 5 aos 7 anos de idade, que foi quando a doença acabou sumindo, se criou uma motivação intrínseca em eu mesmo querer treinar, querer melhorar, porque as minhas noites estavam sendo melhores. Então eu já não tinha mais aquele incômodo de ficar acordando, com aquela agonia, a energia no dia seguinte esgotada porque não dormiu direito, né? Então eu mesmo gostei de fazer a natação porque eu percebia que eu estava tendo uma qualidade de vida melhor. E foi aí que eu acho que alavancou, olha, né? que legal. Porque hoje é difícil, a criança, a gente percebe que a natação tem um gap, né? Que a criança ela aprende a nadar, ela quer parar de nadar e tal, quer ir para outro esporte. Mas para mim eu continuei por conta da doença para a saúde. e por eu perceber, né, a flor da pele aí, a melhoria. Eu perguntei se você gostava de futebol. Você falou: eu sou um corintiano, mas não sou fanático por futebol. Na infância você nunca teve vontade de jogar futebol? Já jogava futebol na ABB aqui em Limeira, mas nunca foi bom, viu? Então é igual o William aqui. Que posição que você era? Tava todo mundo de chuteira e eu não gostava de chuteira, eu gostava de jogar descalço. Então, nadador nato. E aí o pessoal pisava no pé, machucava, não sei o quê. Jogava no ataque. É mesmo? Jogava no ataque, mas nunca foi bom. E aí, naturalmente, vai dando uma desmotivada, né? E acontece normal, mas eu sou corintiano porque com 15 anos de idade eu saí aqui do GRAM, São João, para defender o Corinthians em São Paulo. Olha. Então nadei 6 meses pelo Corinthians. Aí tenho a camiseta do Corinthians autografada por todos eles na época, Marcelinho Carioca. Oh, que legal, cara. O Ronaldo era o goleiro, né? O Ronaldo Giovanelli jogou aqui, inclusive, viu, Guido? Então, aí isso me deixou aí torcendo pelo Corinthians na época. Eu vi os jogadores treinava na mesma piscina lá que o pessoal treinava e tal. Então isso eu escolhi ser corintiano e não sou muito vira-casaca, viu? Não sou muito vira-casaca, não. Viu, é verdade que você no futebol, você ia mal, como você falou, né? Aí você chegava pros menininhos, né, seus amigos, tudo bem, você pode ganhar de mim no futebol, vamos lá tirar uma prova de natação pra você ver quanto assim, custa uma saudade. Bom demais. Exatamente. Você estudou no Quile? Nossa, eu tava comentando com você aqui, eu sou de Rio Claro, mas estou em Limeira desde 95. Você estudou no melhor colégio de Rio Claro, rígido, sabe? Onde os professores exigiam muito dos alunos. Você acha que isso teve muita influência também na sua carreira? Eu acho que sim, né, Edmar? A base é tudo, né? Então, acho que a base é o período mais importante aí para uma criança e onde você vai definir os valores, né? Então, os meus pais sempre foram muito... Eles se entregavam bastante para poder nos proporcionar uma melhor educação. E o que ele, assim, era difícil, porque eu treinava já, e eu saía de manhã, né? Meu pai levava todo dia de manhã, buscava depois do almoço ali, às vezes era período integral, e
Então era uma escola puxada, mas eu aguentei até onde eu consegui, né? Eu aguentei até o 7º ano, depois realmente os treinos começaram a ficar bem puxados e aí eu não consegui conciliar, né? Uma escola com mais rígida. Aí eu vim para Limeira, uma escola mais tranquila para poder dar uma ênfase maior nos treinos. E o meu irmão, ele terminou. Ele ficou até o 3º colegial lá, né? Depois se formou e tal. Mas era uma escola muito boa, com uma área grande, uma escola de alemãs, né? Então... Tinha natação. Tinha natação. Tinha natação fortíssima. A gente fazia umas competições lá. Jogos escolares. Internas. Também. E era super legal. Você era o melhor. Ganhava as provas. Ganhava. Aí ficava todo com o peitão estufado, né? Era importante. Eu acho que foi importante esse período da minha vida que essa educação consegui carregar para dentro do esporte. Também. Bacana. Qual a importância do Rossano Jacon Chanquete na sua carreira, Guido? O Rossano, ele foi assistente técnico do Arilson Champão, o Careca na época, né? E o Careca era o técnico principal do nosso clube, depois passou pro Gran, e aí eu acompanhei o Careca. E aí foi a formação da base mesmo, que foi onde eu fiz o meu primeiro recorde e campeonato brasileiro, que é onde foi que o Pinheiros, o clube de São Paulo, me contratou. Me fez o convite para defender o clube e morar em São Paulo, tal, sair de Limeira e mudar para a capital. Então, com o Careca, eu consegui essa base para fazer esse tempo que eu precisava para ganhar o brasileiro. E aí, ganhando o brasileiro, eu recebi o convite do Pinheiros. Então o Rossano, sendo assistente do Careca, ele pegava meus tempos, ele ajudava o Careca, ele contribuiu também para o meu resultado. Ele né? Assobiava também, como ele assobia hoje? Cada Assobiava, vez? a gente, até hoje, todo mundo que trabalha na borda da piscina assobia, né? Não tem jeito. Assobia. E aí o Rossano ele veio depois, posteriormente, a se tornar o gerente da minha academia em Limeira, né? Isso. E com o trabalho muito bem feito dele como gerente, ele entrou acabando comprando 1/3 da sociedade. Então hoje ele é meu sócio na academia, a gente se dá super bem. Um dos melhores amigos seus. E a gente se dá super bem e ele profissionalmente aí também é muito bom. Sem contar que ele traz, né, na família aí o Caveira também, que era técnico. Então, fala de natação é com o Rossano aqui em Mineiro. Tem uma imagem do Pinheiros aí. Você se apresenta ao Pinheiros em 2002 e esse clube, ele tem um algo a mais. É impressionante quando a gente fala em Pinheiros. O que vem na cabeça? Medalha, alto rendimento, investimento. É assim o Pinheiros? O Pinheiros é o clube mais poliesportivo da América Latina. Então, assim, todos os esportes têm estrutura para poder fazer um treinamento olímpico. Então, esse é o mínimo que o Pinheiros ele consegue fornecer, né? Então, assim, desde fisioterapia, psicóloga, nutricionista, tem tudo lá dentro. Né? Então, assim, realmente é a melhor estrutura do Brasil. Né? E eu não me vejo em outro lugar. Eu já vi muitos atletas saindo de lá, buscando outros treinamentos e não acho igual, não tem igual no Brasil. Porque tem esse investimento. Né? O clube tem um nome, leva no nome, né? Esporte Clube Pinheiros. Exato. Ele se chamava Germânia antigamente e mudou Esporte Clube Pinheiros porque ele era muito forte em remo. Né? Fazia-se remo lá no Rio Tietê. Então trouxe essa cultura de esporte e aí abriu esse leque para vários esportes. Então hoje o clube é o pioneiro, né, e os melhores de natação, judô, esgrima, tem de tudo lá, tem de tudo mesmo. O basquete foi forte. Hoje não mais, mas o basquete foi muito forte, o vôlei feminino foi muito forte. Eu lembro que jogadores da seleção brasileira vestiam a camisa do Pinheiros. Os esportes que criaram ligas paralelas, acabou que disseminou, né? Mas os esportes que não tem liga paralela, que depende de confederação, que aí a verba vem através de lei de incentivo, do CVC e tudo, acaba que está mais concentrado nesse sistema clubístico. Então, né, o Pinheiros hoje
ele forma muitos atletas olímpicos. Ô Guido, como é que é o treinamento de um nadador? A gente vê como deve ser desgastante você ficar horas e horas dentro da água diariamente. Como é que o atleta consegue ter incentivo para encarar essa maratona de treinamento? Porque ninguém ganha uma medalha se não chegar à exaustão num treinamento. Como é que você lidou com isso? Quer dizer, você teve mais hora dentro da água do que fora dela, eu acredito. Não é fácil, não é fácil. A entrega ele é muito grande. Se não tem essa entrega, o resultado vai corresponder ao esforço que você deixou ali. Então, eu gosto, primeiro de tudo, eu gosto muito. Gosto do que eu faço. Quando eu não faço, já o humor muda, a rotina, o dia já não é mais o mesmo. Então, eu gosto do que eu faço. Esse é o primeiro ponto. Então só para voltar. Então, você é o típico cara assim... Olha, hoje eu tô com um dia de folga. Bem, vamos lá no clube nadar. É assim. Não é muito assim, ó. Domingo, por exemplo, eu não treino, eu não faço nada. Domingo é da família. Da família. Mas, por exemplo, se eu de férias, né? A gente tira 2, 3 semanas, às vezes, depois de uma Olimpíada de férias, eu já sinto falta de querer voltar a fazer. Isso, Guido. E não é só a natação, mas o exercício, porque a questão fisiológica, você libera endorfina, né? E isso acaba interferindo no seu humor. Então, se não faço exercício, porque não é a natação que me deixa feliz, mas eu gosto de fazer exercício. Só que de esporte é o esporte que acaba sendo o meu trabalho. Então, assim, eu vou unir o útil ao agradável, né? Eu faço o esporte e ainda sou recompensado por isso. Então, eu gosto muito do que eu faço. É por isso que eu ainda faço isso com 36 anos. Nossa. Porque, normalmente, os atletas param um pouco antes. E faço em nível de excelência, né? Sempre. Eu não gosto de terminar, fechando a raia. Eu gosto de quero terminar indo para minha última Olimpíada e eu encerro. Então não vou ficar empurrando com a barriga, né? Ou sem vontade. Eu acho que isso também contamina o time. Então, eu gosto do que eu faço, primeiro. E em segundo ponto, eu tenho a motivação de mostrar isso para minha família, né? Para os meus filhos também, que esse é um caminho importante. Gostaria muito de levar eles para assistir. Eles foram na Olimpíada do Rio 2016, mas meu filho mais velho tinha 2 anos e meio, então não tem muita lembrança. Mas agora ia ser legal, ele com 10 anos já, né, entrar lá, assistir, ver talvez isso anime ele a participar. Não precisa ser natação, mas qualquer outro esporte. Eu acho que ajuda bastante na questão da educação. Até falando do Lourenço, tem uma imagem muito, mas muito bonita que vale um porta-retrato, você e seu filho. Essa foto foi tirada pela Flaviana Fernandes, um beijo para Flaviana. Foi num campeonato Guilherme Guido, em que o seu filho compete, ganha pela primeira vez a primeira medalhinha dele e ganha um abraço do pai. Eu acho que essa imagem diz tudo, família. Essa imagem foi muito importante, Que porque lindinho. foi a primeira dele. Ele ganhou a prata nos 25 metros livre, né? E assim, é gratificante você poder, né, fazer um campeonato com o seu nome, ver muitas crianças e ainda para ele, né, nadar nesse campeonato que vai o nome do pai dele e subir no pódio, levar uma medalha, que a medalha também tem o nome do pai dele. Então, acho que o espelho é muito importante. Esse modelo, né, que eu queria passar para todas as crianças, mas sendo a minha, fica ainda mais especial. Então, lógico. Voltando ao treinamento, quanto tempo dentro da água diariamente? Você segue uma meta, um planejamento? A gente tem o macro, que a gente chama, e aí dentro disso tem o desenho de cada semana. Então, o macro ele é dividido em semanas, né? Então, o período da base, a gente demora aí umas 6, 7 horas. A gente leva isso de treinamento por dia, diária. Dentro da água, esse é o período de base. Normalmente é janeiro, fevereiro, que é quando você está construindo a base para o ano inteiro. E chegando aí a nadar uns 12 mil, 13 mil quilômetros por dia. 12 mil, 13 mil metros por dia, 12, 13 quilômetros. Meu Deus do céu. E mais umas 2 horas de musculação. Então, totalizando aí 7 horas
de treino. Aí vai chegando perto da competição, entra o polimento que a gente fala, que aí é quando você vai descansando para poder dar o 100% na competição. Então, mas dá mais ou menos aí umas 6 horas por dia de treinamento, sendo 4 de água e 2 horas de físico. E a alimentação? A O alimentação... atleta tem que ser muito regrado, o atleta da natação não pode tomar Coca-Cola, comer chocolate, ou não tem nada a ver. Olha, a gente já viu de tudo, viu? Já vi de tudo, mas assim, depende, é muito individual, é subjetivo. Eu não gosto, assim, de açúcar, de tomar Coca-Cola, né? Porque eu percebo que o meu organismo, ele age diferente. Então, eu tomo meu café da manhã, por exemplo, é o mesmo faz 10 anos já. O que tem no seu café da manhã? É uma tapioca com 3 ovos e o café preto. Só. É isso. Uau. E o almoço? Aí o almoço dá pra mudar, mas assim, se eu não faço esse café da manhã, o meu organismo, o meu intestino já funciona diferente. Olha. E aí o treino já é diferente. Então já começa o dia meio errado, sabe? Então é sempre a mesma coisa. O almoço, a gente almoça e janta no clube, né? Então sempre tem um cardápio diferente lá. Mas é aquele normal. De atleta. Tá? E entra bastante fruta também. Fruta. Então a questão do doce e o refrigerante acaba que não sobra muito espaço para ele, sabe? Nem para o final de semana. Às vezes, final de semana, né, toma um negócio diferente, come um negócio diferente, mas eu não me sinto, o organismo ele já acostumou a comer dessa forma. E se você ingere alguma coisa que você não está acostumado, naturalmente não vai te fazer bem. Whey, por exemplo, você consome, gasta muito com suplemento alimentar? Consumimos, tem bastante suplemento. É muito suplemento, atleta toma muito? Toma. Bastante. Não altera nada? Fígado? Nada. Não altera porque são suplementos que buscam mais vitaminas, né? Mais reposição. Não é nada que te faça, até é proibido, né? Aumentar o rendimento, nada aumentar disso. o rendimento. Isso é doping. Então, doping, metabolismo, isso sim sobrecarrega. Mas vitamínico, assim, não, é mais natural, assim, carboidrato, coisas naturais. E tem evolução nesses suplementos também? Que você procura orientação? Porque você falou, vou tomar um remédio aqui, deixa eu ver se não dá doping. Você tem uma orientação? Os atletas têm isso? Sim, todo remédio que for tomar precisa enviar para o médico antes, para ver se pode, se está liberado. Porque todo ano muda a lista da WADA. Então, todo ano entra remédio, sai remédio. Tem remédio que é doping, tem remédio que não é doping mais. Tem remédio que nunca foi, mas entrou esse ano. Então, quem está atualizado é o médico. Não tem como você se atualizar todo ano e tal. Então, o médico, ele faz esse filtro pra gente. Então, né, que nem eu fiquei afastado ano passado, precisava tomar um remédio que não conhecia, nunca tinha tomado, e passei para ele. Ele falou, não, esse não é doping, pode tomar. Olha. Se fosse doping, aí eu teria que tomar do mesmo jeito, porque era o único que eu precisaria tomar, e eu teria que fazer chama TUI. É uma carta para a WADA, explicando, e é uma burocracia muito grande. E então tem que ficar de olho, não pode consumir qualquer coisa. Não é só ingerir, não. É creme. Eu já vi doping por creme. Creme, tem. Malry Mag foi pega no doping por creme. Tem vários casos. Tem, assim, por exemplo, um caso ridículo, Neosaldina é doping na natação. Tava ferrado, então. Não pode tomar. Não vou competir mais. Que eu tomo Neosaldina. Já tive amigos que tomaram sem tirar dúvida e foi pego no doping. Meu Deus. Neosaldina. Que coisa. Guido, eu queria que você falasse da rivalidade com o César Cielo, tem uma imagem número 10, e eu tô nessa foto, eu tô todo intruso aí no campeonato Guilherme Guido, olha no cantinho aí com o César Cielo e também com o Guilherme Guido. Foi durante um campeonato Guilherme Guido aqui em nossa cidade. E eu lendo sobre vocês, essa rivalidade vem lá de trás. É verdade que você nadava o estilo livre e ele nadava o estilo costas e depois vocês inverteram. Como foi isso? Foi. Nós somos da mesma região, né? Ele é de Santa Bárbara do Oeste. Então a gente compete desde os 5 anos de idade, regionais. E nessa fase de formação, normalmente você nada os 4 estilos da natação: borboleta, o costas, o peito e o crawl. E eu nadava os 4 estilos e ele nadava os 4 estilos também. Até que quando a gente competiu no livre, então foi 50 livre,
E eu ganhei dele no 50 livre. Olha E o Costas, ele ganhou de mim. Então ele nadava mais o Costas e eu nadava mais o crawl. Depois de alguns anos, isso se inverteu. Então quando eu fui nadar o livre, ele ganhou de mim, na mesma competição. E eu ganhava todas, aí ele foi e ganhou. E quando fui nadar o Costas, ele ganhava todas de costas. Quando eu nadei com ele, eu ganhei, bati na frente e ele perdeu. Então a partir disso se inverteu. Ele começou a ficar mais no crawl e eu comecei a ficar mais no costas. Olha que história, Guido. E por que você escolheu o nado costas? Ninguém escolhe o nado, ele é natural. Então você desenvolveu a musculatura, desenvolveu a competência dos 4 estilos quando é criança. E aí, quando chega mais ou menos uns 12 anos, a pré-adolescência, acaba sendo natural a sua facilidade em um estilo. Então, poxa, os seus tempos, a proporção, ela é mais rápida em tal estilo. Acaba sendo mais difícil nadar um outro estilo. A técnica que foi desenvolvida ali está mais fácil para um estilo X. Ou se você nada os 4 estilos, aí você continua no medley, que é que muitos nadadores são medley, né? Mas mesmo assim, dentro do medley, tem algum estilo que é mais fraco que os outros. Então a gente pega o Phelps, por exemplo, ele sempre nadou medley, ele nadou todos os estilos muito bem. Só que o peito dele sempre foi o mais fraco. Então aí ele treinava mais o peito para poder igualar os outros. Agora, na minha ocasião, eu nadava o medley até mais ou menos os 12 anos de idade. E aí eu comecei a ter muita facilidade no costas. E os outros estilos, não, os outros estilos eu nadava bem também. Ficava em segundo, terceiro, mas o costas eu ficava em primeiro. Costas toda hora primeiro. Acaba que naturalmente, poxa, se você está nadando bem o costas, vamos investir, treinar mais o costas. Aí você treina mais o costas, aí em vez do ouro, você ganha o ouro e bate o recorde. Aí você já subiu mais um. Então aí acaba que você fala, poxa, vou ficar mais no costas, vamos treinar mais o costas. Até que com 15 anos, eu me especifiquei só em costas. Eu perguntei para você uma vez qual é a maior dificuldade que tem no nado costas. Você fala que a saída ali determina o tempo que você vai fazer. Se sua saída for ruim, tá ferrado. Se ela for muito boa, você tem chance de bater recorde. Porque como a gente lida com limite, então a última prova que eu fiz, ela foi perfeita. Então tem um recorde. E o placar, o relógio, ele não vai errar, né? Então se você não fez uma saída melhor do que a que você fez com o recorde, não tem como, né? Porque o placar tá rodando lá. Então você precisa evoluir desde o início. E fazer uma saída bem feita, que a saída do costas é diferente da saída dos outros estilos, porque os outros estilos você está em cima da baliza. Sem dúvida. Então, a projeção é para frente, né? Mas você já está num ângulo em cima. O costas não, você está no mesmo ângulo que a água, e então você precisa fazer uma projeção de costas e tentar fazer um arco, né? Cair o mais longe possível. Isso. O arco, Caindo o mais longe possível, você elimina essa resistência do início. Nossa, Guido. É fantástico. Eu tava vendo sua primeira competição internacional foi aos 17 anos. Olha, você, entre aspas, né, engatinhando, mas o Pinheiros fez toda a sua base, você evoluiu demais. Você vai para Indianápolis, nos Estados Unidos, por seu primeiro mundial piscina curta. 4º lugar no revezamento 4x100 medley. Recorde sul-americano, né, deste revezamento, 3 minutos 33,02. Você nada com César Cielo, Caio Márcio e Eduardo Fischer. Fica em 13º no 100 costas, 18º 50 costas. O que você lembra dessa primeira competição internacional que você teve? Foi muito legal, foi muito... eu tava no meio dos melhores, né? Então na época tinha muita gente nadando ainda. Gustavo Borges, Fernando Scherrer, toda essa turma aí tava nadando ainda. E eu lá com 17 anos, era eu e o César, né? Com 17 anos, os mais novos. Que coisa. E o meu ídolo na época era o Aaron Pearson, que é o americano. E ele era o recordista mundial dessa prova, né? Dos 100 costas. E a piscina, ela não é uma piscina... Desde essa época, já fazem 20 anos, a piscina ela não é fixa. Essa piscina italiana, chama Mirta, ela fica viajando de navio. Poxa. E ela é montada,
aonde vai ser o evento. Então, essa piscina foi montada em cima do estádio do Indiana Pacers. Meu time da NBA, Reggie Muller. Meu time super da NBA. legal. Então tem a quadra lá, a piscina chega, eles montam. Você tá brincando que foi na quadra do Indiana? Monta muito rápido, desmonta muito rápido. E eu não sei quantas pessoas cabem lá, mas era um negócio monstruoso. E eu lembro que eu nadei do lado do Aaron Pearson. Puta, do seu ídolo. E ele tava na raia 4, eu tava na raia 5. E anunciaram o nome dele primeiro. E eu já tava um pouco nervoso. Pô, imagino. Só que quando anunciaram o nome dele, ele era ídolo, o estádio inteiro gritou e tal. E aí aquele deck da piscina modular começou a tremer, assim. Eu já tava nervoso e tremia mais ainda. E falei, nossa, o que vai ser agora, né? Tava com uma adrenalina muito alta. Só que eu achei super legal. Aí eu nadei a prova com ele bateu o recorde mundial do meu lado. E depois eu pedi a touca pra ele. Ele falou, beleza, depois eu te dou e tal. No dia seguinte, eu fiquei fora da final. Essa era a semifinal. Eu fiquei fora da final, ele bateu um recorde, entrou na final. No dia seguinte, antes da final, ele veio e me deu a touca. Ele lembrou. Eu tenho essa touca guardada até hoje. Ela tá até com uma coloração mais antiga, né, assim e tal. Mas isso me marcou muito nessa competição. Então, a partir daí, eu acho que, né, me deu aquela vontade de seguir os passos também. As primeiras medalhas foram no Sul-Americano de 2006. Prata, 200 metros costas. Bronze, 100 metros costas. Aí, em 2008, você tem o Mundial de Piscina Curta. Finalista dos 100 metros costas, ficou em 7º lugar. 10º nos 50 metros costas. E aí veio o primeiro recorde. 2008, 50 metros costas, piscina longa, 25,04. Como é que foi bater o recorde pela primeira vez, Guido? Eu tava muito bem já. Tava treinando pra Olimpíada de 2008 em Pequim. Então eu tava muito bem, sabia que tava com uma evolução, com uma força que eu tinha desenvolvido, que era esse ano. E já tinha, inclusive, feito esse tempo no treino, já estava esperando. Mas a hora que você bate, né, e aí vira a chave mesmo e fala, poxa, fiz história, né? Consegui ser o mais rápido da América do Sul, já muda o cenário. Mesmo você sabendo que você tem condições, mas a hora que efetivamente você faz, muda o cenário. Então, a partir daí... Você cravou seu nome. Opa! Tem um novo nome na natação brasileira. Uma motivação extra. Guilherme Guido. Guido, quando vem a confirmação que você vai para a sua primeira Olimpíada, como é que foi sua reação? Como foi a reação dos seus familiares, dos seus amigos? Esse eu acho que de todos os momentos foi o melhor, foi o mais inesquecível para mim. Porque é aquele sonho de criança, né? Falando, poxa, tô treinando aqui, mas eu sonho em ir para a Olimpíada um dia. E a hora que eu toquei a mão na borda, olhei o tempo no placar, falei, poxa, tô dentro. Nossa, que legal, cara. E foi uma emoção muito grande. Era meu técnico, o Pinheiros, foi dentro do clube do Pinheiros. Então, os atletas lá torcendo, gritando, aquela festa, foi muita emoção, família assistindo. Tá, uma pergunta que eu faço para você, quando você foi para Pequim disputar os Jogos Olímpicos, você tinha em mente que dificilmente você conseguiria uma medalha? Ou você foi esperançoso? Eu fui esperançoso para passar para a final, porque o meu tempo, ele poderia passar para a final. Só que eu acho que eu vislumbrei muito, e inclusive hoje nas palestras e tal, curso que eu dou, eu falo que a melhor foto é a foto do pódio. Não é a foto de turismo que todo mundo quer fazer antes. Então você foi por um motivo, né? E você não foi para conhecer a muralha da China. Então pode ser que você vá, compita, né? E volte sem tempo para conhecer a China. Mas você foi com essa finalidade. Com essa finalidade, com esse motivo para lá. Depois você pode voltar de férias e fazer o turismo. Então, muitas atletas se perdem nisso. Isso foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Você errou nisso? Eu acho que sim. Eu me deslumbrei bastante. Aquele cubo d'água, né? O ninho do pássaro. Acabou que eu falei, nossa, meu, que absurdo isso. Como os caras, né, criaram essa estrutura. E a Vila Olímpica também. E aí tirava foto de tudo, meio que turistava todo mundo e tal. Então, era novo, tinha 21 anos. E acabei me deslumbrando um pouco. Né? E acabei parando, nem na semifinal consegui entrar. Você fez um tempo muito acima do que você tinha feito aqui no Brasil? Fiz um tempo muito acima.
E depois que você faz esse tempo, você fala, meu Deus, olha a chance que eu perdi. Aí tem que aprender, né? O tempo não volta, a gente tem que aprender com o erro e melhorar para a próxima. 20º no 100 metros costas, 14º no revezamento 4 por 100 medleys. 2009, vem o Parque Aquático Maria Lenk, que é uma delícia lá no Rio de Janeiro. Você faz o 5º melhor tempo da história dos 100 metros costas, 24,71. Poxa, 5º melhor tempo da história. Dos 50, né? Aqui 50. 50 costas. Sensacional. Vejo também em 2009, Mundial de Roma. Você não chega na final dos 50 e dos 100 metros costas. Só que nas eliminatórias, você bate o recorde mundial dos 50 metros, 24,49. Poxa, nas eliminatórias, você bate o recorde e não consegue. Eu tava muito bem. Essa competição eu ia pegar uma medalha no 50 costas. Bati o recorde do mundo ali. Do campeonato, cara, né? Do campeonato mundial. E na semifinal, eu escorreguei do placar. E aí, isso era um problema de todos os costistas. Tanto é que hoje desenvolveram uma plataforma para isso não acontecer mais. Escorrega? Escorrega. O pé, assim, desliza? O pé tem a placar, né? Como você está num ângulo assim para fazer a saída de costas, a pressão para baixo, principalmente das pessoas mais pesadas, ela é grande. Caramba, Gui. Então, a hora que eu fui, né, empurrar para fazer a projeção, pum, o pé escapou. E isso era um problema, assim. Então, foi desenvolvida uma plataforma, hoje ninguém mais escorrega, dá para fazer a saída. Puxa vida, e aí você também fica em quarto no 4 por 100 medley. Ainda em 2009, dia 6 de novembro, recorde sul-americano, 100 metros costas, 53,24. Aí no dia 21 de novembro do mesmo ano, recorde sul-americano do 100 costas, 49,63. 22 de novembro, ou seja, um dia depois, recorde sul-americano dos 50 costas, 23,39. Você tava demais em 2009. Tava. 2009 foi a época dos trajes tecnológicos, né? Então todo mundo tava demais. Explica essa diferença. Que era que era o macaquinho, né? Que a gente usava aqui e o corpo inteiro, demorava 40 minutos para colocar. Então... Como se fosse para segurar pelo, essas coisas, alguma coisa assim? O contato da pele com a água. Neoprênio, né? Isso. E faz com que você tenha uma flutuabilidade maior. Como se fosse um golfinho. Então isso ajudou muito a natação. E aí deu o boom dos recordes mundiais. Teve muito recorde mundial em 2009. Por isso então. Aí depois veio a evolução, né, tecnológica, dos treinos e tal. E aí hoje praticamente todos os recordes foram batidos em 2009. Alguns sobraram, que ainda, inclusive um é do César Cielo, o 50 livre, que ainda não foi batido, que era da época dos trajes tecnológicos. Então hoje só pode a bermudinha. Em 2009 podia o corpo inteiro. Você tem 6 recordes no total. Hoje eu detenho 6 recordes ainda. Nossa, Guido, que da hora, cara. 6. E você acha que pode ser superado? Eu acho que é a tendência, né? A gente... né, busca evolução, então acho que a tendência é. Agora, o que vale aí é o quanto tempo isso vai demorar. Tomara que... Eu acredito que assim, tem os 100 costas, tanto em piscina curta quanto em longa, são bem fortes. Que legal. Eu acho difícil alguém bater aí, pelo menos não tem ninguém, né, que possa chegar nesse tempo agora. Tomara, demore. Bom, vamos chegar a 2010. Campeonato Sul-Americano, 3 medalhas de ouro. Você ganha 50, 100 e os 4 por 100 medley. Ainda 2010, Pan Pacífico de Irvine, nos Estados Unidos, 8º, nos 50 e nos 100 metros. 2010 tem Mundial, recorde sul-americano, 4 por 100 medley, 3,23,12, medalha de bronze. Foi bom esse ano, 2010? 2010... também foi bom, só que 2010 começou a ser banido os trajes tecnológicos. Acabou com a graça então, sua, acabou né? a graça. E ajudava muito mais quem era pesado, né? Porque se ajudava a flutuação, quem era leve já tinha uma flutuação natural. Agora quem era pesado já afundava um pouquinho mais, aí acabou contribuindo. Então por isso que eles tiraram, porque estava sendo bem... Meio que eles falaram que não era natação, né? Que o traje estava ajudando muito. Então a natação é sem o traje. Então 2010 foi aquele ano que ninguém melhorou os tempos. Entendi. Porque tirou o traje, naturalmente.
Mas aí já entrou 2011 melhorando. Isso. 2011 você compete o Mundial, 19º nos 50 metros, 27º no 100. Entra o PAN de Guadalajara, no México. E você é ouro nos 4 por 100 medley e bronze nos 100 metros costas. É gostoso também competir um PAN? Gostoso. O PAN é muito forte pra gente. O PAN encarado, né, de maneira séria mesmo e tem um retorno de mídia, né, o Pan-Americano pra gente, do Brasil. E é super legal, porque é aquela história, né, meio que Vila Olímpica, assim, então é Vila Pan-Americana, é aquela atmosfera, é gostoso, bem gostoso. Uma curiosidade, você disse que ficou muito nervoso no seu primeiro Mundial, que foi em Irvine, né, no Indianápolis, nos Estados Unidos. Aonde você ficou mais nervoso? Nesse primeiro Mundial ou nos Jogos Olímpicos de Pequim? Não, nesse primeiro Mundial. Muito mais do que numa Olimpíada? Muito mais. Aí depois você vai, né, acostumando, adquirindo, porque foi a primeira vez que eu vi atletas internacionais ao vivo. Né? E isso acaba... Aí depois eu tive um ano, né, ainda com algumas competições internacionais e tal, então isso ajudou. Quando você está nos Jogos Olímpicos, você para pensar que você está representando um país inteiro e quantos atletas do seu nível gostariam de estar onde você está? Ah, com certeza. Passa isso na cabeça? Passa. O tamanho gigantesco que é uma Olimpíada. Você traz uma nação inteira nas costas, né? E isso enfatizou bastante no Rio de Janeiro 2016, que foi em casa. Isso a gente conseguiu ver. A torcida, aquela torcida, 24 mil pessoas assistindo, lotado, e você entrando ali e o pessoal gritando o seu nome, isso enfatizou bastante, né, o quanto as pessoas realmente estão junto com você, vão nadar junto com você. Eu acho que o ápice é legal quando você está acompanhando uma prova de natação internacional que o locutor anuncia, né? Michael Phelps, aí entra lá o cara de roupão, fone daquele tamanho, uns entram de qualquer jeito, acenam pra torcida. Você tinha algum ritual? Você entrava do mesmo jeito? Eu nunca gostei de ouvir música. Eu gostava de, né, acompanhar o que estava acontecendo. A música me tirava muito... O clima, né? A concentração do que estava acontecendo, sabe? Ficava muito focado e... Então o foco da prova eu já fazia antes. Já fazia mentalização e tal. Mas eu sempre entrei, né, normal, assim, querendo ver o que estava acontecendo, sabendo se a torcida estava ali, né? Porque depois, se eu chegasse e nadasse bem, eu ia querer comemorar olhando para a torcida e tal. E dentro do vestiário, você ali com todos os nadadores que vão competir a sua prova, vocês trocam alguma informação? Vocês se cumprimentam ou é um silêncio, cada um focado na prova? Não, eu gosto de conversar. Eu converso bastante. Tem gente que não gosta, que fica de fone. Mas aí eu já sei quem gosta, quem não gosta, né? E eu fico conversando, eu fico mais descontraído. Não gosto de ficar muito na tensão. Como foi, conviver com Michael Phelps? O maior nome da natação. Não, o Phelps era impressionante o que ele fazia. Eu não nado as provas dele, ele não nada as minhas, né? Ele só nada o medley e borboleta. O crawl de vez em quando. Mas o Costas ele não nada. Já nadou, já fez um tempo bom, mas era esporadicamente. Agora, foi legal a evolução que ele deu aí no esporte, né? Ganhou 8 ouros olímpicos. Depois disso, o pessoal fala, poxa, a gente, né, é capaz, é possível de fazer. E a última prova dele, que foi no Rio de 2016, que ele ia se aposentar, eu estava na água nadando no revezamento. Então era a final olímpica do revezamento 4 por 100 medley. Ele nadou borboleta pelos Estados Unidos e eu nadei o Costas pelo Brasil. E aí foi bacana porque todo mundo deu tchau para ele ali, então apertamos a mão dele, falando, boa sorte aí, né? Arrepiou? Ah, é legal, né? A contribuição dele foi gigantesca. O Rossano falou que quase trouxe o Phelps para um campeonato Guilherme Guido. Chegou a convidar? Eu queria trazer, né? Tem vários atletas internacionais que eu queria trazer. Mas é que o Phelps a gente precisa de uma estrutura maior. Mas ia ser muito legal. Eu acho que a gente tem condição. Por que não, né? Só precisa de um incentivo, né? Das empresas limeirenses. Eu acho que é importante você estar agregado, né, a esse tipo de imagem de esporte.
Então, vamos tentar estruturar para que nos próximos a gente consiga trazer. Nossa, que legal. Chegamos então a 2012. Guilherme Guido bate o recorde sul-americano dos 50 metros costas, piscina curta, 23:18, que era seu próprio recorde. 2012, Mundial de Piscina Curta, bronze, 100 metros, 50 segundos e 50. Também é quarto nos 50 metros. E aí vem Jogos Olímpicos de Londres. E você não vai para essa Olimpíada. Eu esperando na Gazeta, colocar manchete. E você tem um problema e não vai. O que aconteceu? Em 2011, eu fui treinar com um técnico francês, morei em Barcelona durante um ano. E esse técnico, ele tinha uma filosofia de metragem. Então, ele dava, assim, coisa de 15 mil, 20 mil metros por dia de treino. Nossa. Fazia muitas altitudes, né? Treinamento em altitude, onde o ar é mais rarefeito. Então, eu em um ano fiz 4 treinamentos desses. Caramba, Guido. E no Brasil, eu treinava menos. Eu era velocista, então, naturalmente, treinava uns 10 mil, 8 mil por dia. Mas eu queria testar isso para ver até onde eu conseguiria melhorar, porque eu não queria parar um dia de nadar e olhar para trás e falar, poxa, e se eu fizesse tal treino com mais volume? Será que seria melhor? Então hoje eu falei, poxa, eu já tentei de tudo e eu sei o que é bom para mim. A metragem grande não vai ser boa, porque não deu certo. Não é que não deu certo, mas assim, eu fiz o mesmo tempo que eu estava fazendo com a metragem menor. Então não faz sentido, né? O desgaste. Então por essa prática de querer subir a metragem, você naturalmente dá mais braçadas e aí o movimento repetitivo do ombro acaba sendo maior. E foi aí que tive um problema no ombro e estava sentindo bastante dor, treinando, mas com muita dor, e acabou que na seletiva olímpica eu não consegui render o que eu poderia render. E acabei ficando fora. Você tinha condição? Tinha condição de ir bem? Tinha condição de fazer os tempos, tinha condição total, já tinha o tempo, né? Já tinha o tempo do índice. E o índice não era tão forte, era um índice muito tranquilo de fazer, mas acabou que eu estava com bastante dor mesmo, tomando remédio e não deu certo. Você ficou muito frustrado por não participar desses Jogos Olímpicos? Triste. Demora para assimilar? Demora. Fiquei bem triste. Aí depois também conversei no Pinheiros, consegui um tempo para esfriar a cabeça. Então tirei uns 3 meses, se eu não me lembro, na época. E aí foi a época que eu conheci minha esposa e tal, né? Pelo menos ajudou nesse quesito. E deu uma esfriada na cabeça. Comecei de novo e aí voltei bem. Voltei melhor do que antes. Né, decidido em não deixar te afetar. Não deixar isso acontecer de novo em 2016. Então, aumentei a questão da fisioterapia, prevenção também, que era importante. Rompeu com o técnico? Voltei da Espanha e vim treinar de volta no Brasil. Mas são coisas que acontecem. Lógico. Todo atleta está sujeito a isso. Mas foi uma escolha errada? Não foi errado, porque eu ganhei muita experiência. Ganhei muita experiência, tanto dentro, fora da água. Então, assim, hoje, né, falo 5 línguas e aprendi muito lá. Então, isso não tem preço, né? Questão de... Mesmo que não seja para dentro da água, o que também me ajudou bastante. Mas de saber que aquilo não... Só de você saber que aquilo não funcionaria, já elimina os próximos trabalhos, né? Você já direciona para uma metragem mais curta e com qualidade. E fora a parte externa, né? Que é o convívio com outro país, né? Cultura, sem língua, dúvida. Tudo. Então você falou para o técnico hasta luego. Muito bem. 2014, você vai para a Austrália, no Pan Pacífico, e volta sem medalha. Por quê? Tava voltando ainda, tava naquela... O Pan Pacífico, ele não é fácil. É uma competição bem forte, e o Pan Pacífico, nós somos convidados, porque são todos os países que são banhados pelo Pacífico. Sim. Né? E nós fomos convidados. Então, assim, vai a Austrália, vai os Estados Unidos, que foi um anfitrião. É uma competição bem forte,
que é onde os principais países vão. Então não é fácil assim de pegar uma medalha. Não é não. 2014 tem o Mundial de Doha no Catar, ouro nos 4 por 50 medley, recorde mundial. 1 minuto 30 segundos 51. Ouro também nos 4 por 100 medley, 3 minutos 21 e 14. Foi recorde sul-americano. Revezamento é muito complicado você disputar, Guido, porque não depende só de você, né? Tem que estar os 4 bem alinhados. Tem que. E a gente estava alinhado. Olha, a gente estava muito bem. Recorde mundial, né? O Brasil bateu em cima dos Estados Unidos. Ganhamos o 4 por 100 medley também. E em cima dos Estados Unidos. Então, essa competição levou a natação do Brasil para um outro patamar. Foi a partir daí. Foi a partir daí que o Brasil falou, poxa, em piscina curta nós temos tudo para bater de igual para igual. E piscina curta o Brasil bate mesmo. Piscina curta, né, tanto é que depois veio a liga mais para frente, a liga que é só em piscina curta. Os brasileiros eram super cogitados pelos times. Olha. Então o Brasil em piscina curta ele nada muito bem, devido a, né, a questão de treino e também a parte explosiva, a parte de treinamento na musculação. O Brasil tem essa facilidade. Tá, por um leigo, qual a diferença da piscina curta para a piscina longa? A piscina curta, ela é mais detalhe. Então, na piscina curta, nos 100 metros, você tem 3 viradas, sendo que na longa você tem uma só. Ah, entendi. O problema é a virada. Na minha prova, eu fico 60 metros embaixo d'água na piscina curta. Na piscina longa eu fico 30 só. Então a minha ondulação, que é a minha parte forte, eu tenho 60% da prova. Onde na longa eu tenho 30% da prova. Muda totalmente. É outro esporte. Caramba, Guido, que show. Vamos falar do Pan-Americano de Toronto. Tá no Canadá, onde você ganha a medalha de prata. É a imagem número 9 que nós vamos mostrar. Você novinho de tudo, com essa medalha de prata nos 100 metros costas. Também foi ouro no revezamento 4 por 100 medley. E neste ouro você abre o revezamento e faz o recorde sul-americano 53,12. Como é que foi disputar esse Pan em Toronto, no Canadá, e voltar para o Brasil com um ouro e uma prata? Esse Pan eu tava muito bem também. E assim, bateu o recorde pan-americano em cima do americano que foi prata na Olimpíada de Londres, né? Que era o americano que estava competindo comigo. Ali eu comecei a acreditar realmente que estava para as cabeças ali para o Rio 2016. Estava super bem, fiz um treinamento diferente, perdi 10 quilos. Nossa. Tava querendo fazer um treinamento diferente de musculação e a gente mudou algumas séries, eu consegui perder 10 quilos. Perdi massa também, mas ajudou muito pro meu 100. Então foi importante para definir os trabalhos aí até as próximas competições internacionais. Mas esse PAN, em termos de organização, foi o melhor que eu já participei. Que legal, que legal. E ainda em 2015 tem um Mundial, eu estava lendo que você empata em tempo com o Miguel Ortiz. Aí tem que ter uma prova extra para ver quem passava e você abdicou dessa prova. Falei, não, eu vou focar no revezamento 4 por 100, não quero fazer essa prova aí de desempate. Foi. Porque tem um desgaste, né, adicional. E nesse caso, a competição era bem apertada em termos de tempo, para descanso. Então não foi nem minha só. Né, Ele também? Não, foi a comissão técnica, porque se eu entro sem descanso no revezamento, acaba que interfere na posição do time, né? Então você abdicou o individual para fortalecer o time. Foi a escolha da comissão técnica. E ele avança. Ele avança. 2015 ainda você faz um campeonato em Palhoça, Santa Catarina, espetacular. Você bate o recorde sul-americano do 100 costas, 53,08. Esse aí eu falei, nossa, já era difícil nadar para 53. Agora eu tô quase nos 52. E aí eu criei esse objetivo de nadar para 52. Esse é o objetivo que eu caí na água todo dia para buscar. Nossa, que legal. Aí vem a Olimpíada do Rio de Janeiro. Eu acho que você disse aí o quanto arrepiou ter seu nome gritar. Tem até uma imagem muito legal. Você no Rio de Janeiro, que é o nosso querido Guilherme Guido no Rio de Janeiro. Fala um pouquinho dessa Olimpíada em que você foi o 14º nos 100 metros costas e o 6º
no revezamento 4 por 100 medley. A Olimpíada do Rio foi sensacional para a gente ver a força, né, da torcida junto, aquela atmosfera de participar em casa. Isso nunca tinha acontecido. Aconteceu uma vez numa Copa do Mundo em 2002 de natação, que foi no Rio de Janeiro, e aí tinha um pouquinho lá e tal, né, não era um estádio inteiro. E foi a primeira vez. Então, aquela questão da concentração da seleção brasileira no hotel, né, não podia sair e tal. Eu acho que o Brasil não nadou tão bem porque a pressão foi muito grande em cima disso. E não foi só a minha prova, foi a natação em si não foi boa. O Thiago Pereira estava com chance para pegar medalha, acabou ficando em quarto. Então, essa pressão e essa mudança que não deveria existir, porque a gente perdeu o fator casa, que é interessante o fator casa. Quando a gente vai para fora, nós temos o jet lag, nós temos o fuso horário, nós temos dormir fora de casa, essas coisas. E quando veio aqui para o Brasil, a gente fez a mesma coisa. A gente fez criou fuso horários para a gente. Por quê? Porque como a natação ia ser nadada por causa da TV americana, que ela comprou os direitos, então teria que ajustar para a TV americana. Eu estava nadando, era 1h da manhã. Mas não tem problema eu pegar um dia e ir nadar 1h da manhã. Eu estou pronto para nadar 1h da manhã. Eu me preparo em um dia para nadar. Agora, não preciso trabalhar isso uma semana antes, como se estivesse em outro país. E foi o que a gente trabalhou. Nossa. Então, no hotel, nós tínhamos que acordar 11 da manhã, coisa que eu não conseguia acordar. Eu ficava acordado no celular antes. Mas como foi determinação da equipe técnica, então isso eu acho que a gente errou. Perdemos o fator casa. E fora isso, a pressão toda, né, da mídia, de fazer em casa, aquele negócio. Então tem um estudo que quando é feito em casa, a equipe não vai bem. E você poderia ter ido melhor? Eu acredito que sim. O que você acha que errou? Não, é nesse Só nisso? Nesse quesito. Tá, na prova em si, você fez o que tinha que fazer? A prova não. A prova estava pronta, estava bem. Né? Em 2016, na seletiva, eu fui muito bem. Na seletiva, eu fiz 53,10. Na Olimpíada, eu fiz 53,8. Então, aumentou muito. 53,10 eu ia ser quinto colocado. Olha. E no revezamento, a gente foi bem. Mas os tempos foram altos. Mas a colocação foi boa, a gente foi em sexto. Perfeito. 2017 tem o Mundial de Budapeste, que é a imagem número 4 que nós vamos mostrar, foi na Hungria. Primeira final que você tem individual em piscina longa. Olha, você ficou em 7º lugar, também em 12º nos 50 metros costas. Olha a imagem aí do Guilherme Guido, mais magro, né, como você disse, né? Você perde peso e vai para a Hungria. Que foto bem tirada, hein? A touquinha lá, Guilherme Guido. Você guarda suas touquinhas? Guardo. Tem várias lá guardadas. Coleção? Que legal. 2018 tem o troféu José Finkel. E aí você também arrebenta recorde sul-americano. Piscina curta, 50 metros costas 22,68. 100 metros 49,62. Veio 2018, Mundial da China. Piscina curta, bronze no revezamento. 4 por 50 medley. E aqui, né? Nos 50 metros você fica 0,03 do bronze. Termina em 4º lugar. Pô, deve ser frustrante você ir daqui na China e não trazer uma medalha por 0,03. Não é fácil. Quarto colocado e 8º é a mesma coisa. Não adianta... A gente costuma falar, né, que campeão é só o primeiro, né? O segundo é o primeiro dos últimos. O primeiro perdedor. Então, eu tinha tudo para fazer, mas assim, é na hora. Você precisa fazer na hora e todo mundo quer. Cara, mas 0,03 é inacreditável. É muito pouco. E faz parte, assim, eu nadei o 100 também, nadei bem o 100. Você fez o recorde sul-americano, 49,45. É, isso mesmo. Então, tava super bem nessa competição, tava pronto. Mas o 4º lugar veio amargurado aí. Nossa, cara, deve ter sido terrível, terrível. Vamos para 2019, tem o Mundial da Coreia do Sul, que é a imagem número 5.
recorde dos 100 metros costas sul-americano, 52,95. E aí nessa prova tem uma curiosidade, você é o primeiro nadador sul-americano a nadar abaixo dos 53 segundos. Exatamente, porque o recorde sul-americano era meu 53,0. Então eu quebrei a barreira dos 53 e fui para 52, que era o que eu estava buscando. Desde lá de 2018, quando eu nadei para 53,0, né? Que eu falei, poxa, o 52 está muito perto. Então é para isso que eu quero treinar. Nadei uma vez só para o 52. Olha isso. E foi essa única vez. Para você ver o quanto é difícil chegar no 52. É muito difícil. Muito difícil. Assim, hoje em dia, para a gente ter uma noção, o Marialenko foi ganho com 54. Esse recorde dificilmente alguém bateu. Esse dificilmente. Esse, assim, a gente espera que bata, porque a evolução... Não, espera não, Guido. Né? Não, os recordes estão que aí seja um brasileiro, então, vai. Os recordes estão aí para ser batidos, né? Eu bati o recorde de alguém, então Não, mas pela... tem um lado positivo. Uhum. Seu nome vai ser citado. Olha, o William Henrique bateu o recorde dos 100 metros. Ele superou o Guilherme Guido. Mas eu acho que o tempo que vai durar, ele vai ser interessante. Que legal, que legal. Chegamos ainda a 2019, Pan-Americano de Lima, no Peru, que é a imagem de número 13. Você conquista o ouro no revezamento 4x100 misto, prata nos 4x100 medley e prata nos 100 metros costas. Tá aí você no pódio. Essa prova também foi bem legal. A gente tinha acabado de chegar do Mundial, então fomos direto, né? E aí aquela expectativa alta de nadar com um americano também, que era super rápido. Acabou que eu fiquei com a prata, queria o ouro. Que essa medalha de ouro aí, individual, tava faltando. Né? Eu tenho bronze, tenho a prata, tenho ouro de revezamento, mas o ouro individual eu ainda não consegui. E poderia ser nessa prova? Poderia ter sido nessa. Pelo tempo que eu fiz, 52,9. Isso. Né? E aí aumentou um pouquinho para 53,5. Mas é na hora, tem que fazer na hora. Não adianta fazer um dia antes, não adianta fazer um dia depois, tem que ser na hora da prova. Tá, tem uma curiosidade, 2019, a gente vai mostrar a imagem número 1, que é a Liga Internacional de Londres. Você ganha o ouro nos 50 metros, 22,82, e prata nos 100 metros, 49,82. Você começa a usar barba, por quê? Porque essa competição, ela era intermediária, ela era classificatória. Na final, a gente tira. Então, como essa competição existiam várias para chegar para a final, normalmente a gente deixa os pelos. A gente não raspa. Então, aí chega na final, a gente raspa. Então, por isso, muitos nadadores deixam. Olha isso. Tá. Altera muito? Altera. O pelo no corpo? Altera. O quê? Altera a resistência e a sensibilidade. Então, quando você raspa, você sente uma sensibilidade como se você estivesse muito rápido. Então, quanto mais pelo você tiver, maior será a sensibilidade. Então, por isso que a gente deixa mais tempo possível. Tá. Água gelada, água quente, como é a temperatura da água nas provas? Nem muito gelada, nem muito quente. Ela tem que estar 27 graus. Ah, tá. É de lei. Tem uma regra. Acima de 28,2 é proibido. E abaixo de 25 alguma coisa também é proibido. Então ela tem que sair nesse meio termo, só que 25 já é gelado para mim. Eu gosto de 27 graus. Né? Então, por exemplo, em academias de natação, que tem hidroginástica e aulas de crianças, a academia fica 31 graus. E os Estados Unidos, ele deixa a água muito gelada, eles estão acostumados, eles deixam em 25 graus. Olha. Então são os dois extremos. No meio termo é bom. Tá. Pandemia. O que atrapalhou você? O que atrapalhou a natação? A pandemia, a gente estava 2 semanas da seletiva olímpica para Tóquio. E veio o lockdown. Então fechou a piscina do clube, começou a fechar tudo e a gente pronto para nadar. 2 semanas. Poxa, o que vai ser? Será que daqui 3 dias, aquela história, né? Aquela dúvida que a gente tinha, incerteza. Será que daqui 3 dias vai abrir de novo para a gente treinar? Então a gente só fazia exercício em casa. E ficou nisso, um tempo. Até que a gente viu que realmente não vai voltar, que ia demorar e tal. E aí paramos de treinar e a seletiva a Olimpíada foi postergada 1 ano.
Então a seletiva também foi postergada um ano. E eu pensei, poxa, já tô com 30 e tantos anos, né? E pô, vou ter que fazer mais um ano para ir para mais uma Olimpíada. Já estava pronto agora, estava bem. E então peguei 3 meses, saí de São Paulo lá com a família, fui para o apartamento na praia nosso e fiquei lá. Arrumei uma academia para treinar, né, com horário marcado, e fiquei só fazendo academia, porque a água a gente não tinha mesmo. Nossa. Então eu fiquei com uma dúvida muito grande de como seria para voltar na água. E quando voltei aos poucos e tal, e não estava tão mal. Falei, poxa, vamos começar o trabalho de novo. Mas ficou aquela dúvida. Como será que vai ser, né? Olimpíada com máscara, com distanciamento, será que vai acontecer? Então a gente começou a treinar com uma certa incerteza ainda. Aquela entrega não foi 100%. Caramba. E aí na seletiva eu fiz exatamente o índice para ir para Tóquio. Nem um centésimo acima, nem um abaixo, cara. Quanto que é o tempo? Foi o mesmo tempo, 53,85. Esse era o tempo. Esse era o tempo. A hora que eu bati, eu não acreditei. Falei, meu... E foi aonde essa Foi lá no Maria Lenk. Maria Lenk. É. Puta, outra festa em casa. Mais uma, então, terceira Olimpíada. E aí, vamos pra Tóquio. Tem a imagem de você em Tóquio. Eu acho que essa foto número 7 é a mais bonita que você tem. Em todas elas. Eu acho que olha a preparação que você tá, o foco que você tá, essas bandeirinhas dos Jogos Olímpicos. Eu acho que essa foto diz muito. E a gente passou a madrugada para ver sua prova, viu, Guido? Eu lá esperando, segurando a edição da Gazeta para ver se rodava uma medalhinha. E você foi eliminado na semifinal. Nadei a semifinal. Passei, são mais ou menos uns 300 nadadores, né? Aí os 300 competem para passar para a semifinal, os 16 melhores avançam. E dos 16, 8 vão para a final. Você ficou em 15º, 53,80. Quer dizer, você baixa o tempo que te levou para os Jogos Olímpicos, mas não foi o ideal para você chegar numa final. Exatamente, a prova foi forte, o tempo também foi um pouquinho acima. E apesar de ser uma Olimpíada, não era meu objetivo principal esse ano. O meu objetivo principal era a liga, que eu estava treinando para piscina curta. Isso. Então é tudo aquele preparo que a gente comentou, né? De ser mais explosivo, de treinar mais as viradas, treinar mais o submerso, porque eu tinha um objetivo na piscina curta. Então, financeiramente, a Olimpíada, ela não tem um retorno. Ela traz a história, né, do esporte, da Grécia Antiga e tal. Mas o evento, ele não tem retorno financeiro nenhum. Tanto é que, assim, muitos esportes, eles pedem dispensa, né? Por exemplo, você não vê as estrelas do basquete. Bem lembrado. Você não vê as estrelas do futebol. Bem lembrado. Que é até sub-23. Então... E por quê? Porque não tem um retorno financeiro, mas é legal porque traz a cultura arcaica lá da Grécia Antiga e tal. Então a liga já é diferente. A liga tem um retorno muito bom financeiramente. Então a gente começou, infelizmente a liga acabou, mas a gente começou a direcionar, né, os olhares mais para a liga internacional. Mas é muito legal participar da Olimpíada, só que ela acontece só de 4 em 4 anos. A liga, ela tinha todo ano. Entendi. Ô Guido, você diz que quando você vai para sua primeira Olimpíada, você vislumbra muito. E também foi na Ásia, foi em Pequim. E você volta para a Ásia agora em Tóquio para disputar os Jogos Olímpicos. O que você fez de diferente daquela primeira Olimpíada que você acha que você errou muito? Eu já estava mais acostumado com a estrutura, né? Tóquio foi uma estrutura também, assim, show de bola, né? E principalmente na pandemia. Então, assim, a Vila Olímpica, os ônibus circulavam sem motorista. Você entrava no ônibus, o ônibus ele levava você, assim, sem motorista. Que legal, hein? Ficava circulando. Então, essas coisas, você já começa a falar, poxa, né, legal, mas assim, vamos deixar para fazer vídeo, para tirar foto e tal, depois da prova. Foi o que você não fez em Pequim. Então você vai, né, é importante para ganhar experiência e se errou uma vez, não errar depois. Mas tem coisas muito interessantes que o pessoal... Você voltou triste de Tóquio? Não. Pelo resultado, Não, voltei feliz, voltei bem. E depois fui pra Liga, que era o meu objetivo principal. E lá na Liga também nadei. Não, ali você arrebenta. Nadei o que eu queria nadar. Eu acho que foi... É a foto número 2, é o Guido voando, mas voando literalmente,
E olha que cara de mal que você tá aí, hein? Você vai muito bem nessa liga, vence 4 provas consecutivas dos 50 metros, vence 3 provas seguidas dos 100 metros e Nápoles ali foi seu ponto alto, que foi na Itália. Foi. Ali eu estava muito bem, era o meu objetivo do ano. E eu queria quebrar a barreira dos 49, faziam 12 anos que eu nadei para 49. Fiquei nadando para 49 12 anos da minha vida. Nossa. Até a hora que eu quebrei para 48. E 48 é o mesmo décimo do recorde mundial. Então estava muito perto. Muito perto. E a lista dos 48 são muito poucos nadadores no mundo, da história que fizeram. E aí eu acabei entrando para essa seleção aí de nadadores. 48 segundos nos 100 metros costas é muito rápido. Então esse tempo eu acho difícil também alguém quebrar. Você entende que de todos os anos que você compete a natação, 2021 você colocou o que tinha de melhor dentro da piscina? Sim, em piscina curta, sim. Que era para onde eu estava treinando. Que a musculação é muito pesada, que você tem que treinar mais as saídas, as viradas, o submerso tem que ser muito forte. Então, ali eu me entreguei realmente para a questão da força e explosão e conseguir colher esses resultados aí. Tá, antes da gente falar da temporada 2022 e 2023, o César Cielo aposenta primeiro do que você. Como é que foi? Ele comunicou você antes? Você aconselhou ele a não parar pela amizade que vocês têm? Eu acho que o César ele sempre foi muito competitivo, né? E a partir do momento que ele não estava ganhando mais, ele decidiu parar. E realmente é ruim, né? Você terminar, né, perdendo. O certo, assim, interessante é você terminar no auge, eu acho. Então, acho que ele decidiu, né, meio em cima da hora, quando ele não conseguiu a medalha, eu acho que em Budapeste, em 2017. E acabou ficando em oitavo no 50 livre, então a partir dali ele começou a já pensar diferente, em querer parar. Mas hoje ele está super bem também, ele tem um projeto que ele toca lá no Sul, né? Ele virou palestrante. Que legal. Então... E a aposentadoria do Guido, tá perto ou tá longe? Eu quero fazer mais uma Olimpíada e depois já começar a tirar o pé, viu, Edmar? Eu acho que em dezembro de 2024 eu encerro. Tá, então 2022 você 6 meses fica afastado. Por quê? Eu tive uma inflamação no intestino. Nossa, Guido. E devido ao esforço físico, né, dos treinos, o que o meu corpo precisava de energia para combater a inflamação no intestino, ele estava combatendo o corpo inteiro. Porque quando a gente busca o treino forte, a gente busca inflamação em todos os músculos. Então acabou que eu fui afastado pelo médico. E o médico, ele me receitou o remédio para ficar tomando 6 meses, sem exercício nenhum, até que eu zerei, né, e consegui voltar. Só que como eu estava sem exercício, então eu perdi muita massa, acabei engordando e voltei, foi difícil voltar. Nossa, Guido. Então em janeiro de 2022 foi difícil voltar e já em 4 meses consegui fazer o índice. Aí complica para você. Então, em janeiro de 2023, desculpa. Porque aí você começa um ano tendo praticamente um ano inteiro perdido. Então, aí eu não consegui chegar no peso que eu queria, não consegui chegar na força que eu queria e acabei ficando fora do Pan-Americano e do Mundial esse ano. Que vai ser agora em outubro em Santiago, no Chile. Qual que é seu peso ideal? Meu peso ideal é 92. 92. Rapaz, desse tamanho, a altura que você tem? 194. 194, 92. Quer dizer, tá dentro, né? Perto eu aqui. 99,999, não sei, eu não chego. Eu peso. Tá lá 99,9, eu corto Coca-Cola uma semana. Eu falei, no 100 eu não passo. E tenho 1,82 de altura. O pessoal brinca muito com o seu abdômen. Você fica bravo? Porque não. Tem uma imagem aí que é a número 3. Você é eleito ali no mundo da natação como Mr. Abdômen. Dá uma olhada nisso aí, rapaz. Igualzinho o meu. Fala um pouquinho disso, Guido. A fama que você ganhou por ter o abdômen mais definido na natação brasileira. Eu acho que isso também foi natural, né? Acho que foi depois de 2004 em Doha, lá que a gente bateu o recorde mundial. O que aconteceu? Como a gente foi uma campanha muito boa do Brasil,
as fotos começaram a aumentar, né? Então, pessoal comemorando, o pessoal subindo notícia nos sites. Então, a circulação começou a aumentar, mas sempre foi dessa forma, sempre... Nunca ninguém, né? Você ganhou fãs, é normal. Hein? Você ganhou nadador, seguidores na rede social. O nadador, ele tem essa característica porque busca trabalhar todos os músculos do corpo, né? A natação. E como é alto rendimento, a gente precisa estar controlando questão de gordura, né? Questão de peso, isso precisa estar controlado. Então, acaba que tem esse reflexo. Só que como teve uma campanha muito boa do Brasil e a circulação aumentou de fotos, acabou que saiu nos sites de fofocas aí, né? Que não era muito comum. Não, mas não tinha assim, chegava, deixa eu ver se é durinho mesmo. Tinha ou não? Ah, sempre tem, né? Sempre tem. Que legal, rapaz. Mas é muito abdominal também pra chegar nesse nível. Tem que fazer bastante. Põe o pezinho aqui no... Tem. Você deve pôr um cachorro São Bernardo no peito, né? Pra estar desse jeito aí. Mas, enfim, é muito legal. Você ainda tem o sonho de fazer uma tatuagem de uma medalha olímpica. Será que esse sonho vai ser realizado em 2024, na França? Estamos trabalhando para isso, Edmar. A gente tem que ter um plano e saber do objetivo, mas tem que ter um plano. Então, o plano é o seguinte, fazer o índice agora já em novembro. Que vai ser no Maria Lenk. Que vai ser o troféu José Finck ou no Pinheiros. Ah, vai ser no Pinheiros. Ah, na sua casa. Exatamente, na dentro de casa. Então, esse já buscar o índice que é 53,76. Ah, deixa eu pôr 53,76. Quer dizer, é menor do que o que você conseguiu para ir para Tóquio. Sempre que era assim. 53,85. O tempo sempre vai evoluindo. Rapaz, então, um segundo a menos. Não. Um décimo a menos. Um décimo a menos. Então, tentar buscar, fazer o índice e aí carimbar a ida. Chegar lá, dos 300 nadadores, ser um dos 16 melhores. Né? Então, a gente está traçando o plano aí. Dos 16 melhores, que é a semifinal, passar para a final, que são os 8 melhores da prova. Aí, na final, da raia 1 à raia 8, todos têm chance de medalha. Todos. Quem erra menos, sobe no pódio. Então, esse é o plano. Né? Então, não adianta eu querer... tô treinando para uma medalha, mas passar por cima de tudo isso. Né? Porque existem os estágios. Então, a gente precisa traçando os planos e preciso cumprir esse plano certinho. Tá, e que tempo você espera fazer na final em Paris? Se Deus quiser, você vai estar lá. Tem que ser 52,50 para medalha. Hoje, quem são seus rivais? Seus grandes adversários em Paris? Hoje tem 2 russos, 2 americanos. São os principais. Assim. Mas os russos estão liberados para... Os russos estão nadando sem bandeira, né? Para os Jogos Olímpicos? Estão nadando sem bandeira. Por conta do doping lá, eles foram afastados. Mas eles nadam sem bandeira. Entendi. Então, são 2 russos, 2 americanos. São os principais. Qual o grande favorito? E aí tem um italiano também. Né? O grande favorito é o russo. Decorou o nome dele já ou não? Para pôr na geladeira para você falar, é esse que eu vou ganhar dele. Kliment Kolesnikov. Ah, tá facinho de decorar esse nome. Mas é o meu amigo também. Novo? Novo. Tem 22, 23 anos. Caramba, Guido. Novo. E de onde surgiu? Ele já vem fazendo. Eu nadei com ele em uma liga várias vezes aí. Ele foi recordista mundial dos 100 metros costas na curta, com 48,50. Quando ele bateu o recorde 48,50, eu tava nadando para 48,9. Caramba. Então ele tem 51 na longa. Ele é o recordista mundial também da longa. Caramba. Viu, como é que você lida com todos esses tempos na cabeça, Guido? Deve ser uma loucura, né? Para lembrar tudo que você passou, todas as provas que você competiu. Onde estão suas medalhas? Você tem um lugar assim específico para colocá-las? Tenho. Fica numa parede em casa. Não, acho que é a parede do CT da Inter, né? Deve ter uns 200 metros mais ou menos sua parede. Tem mais de 1.000 lá medalhas. Mais de 1.000. Caraca! E aí eu guardo todas lá. Né? Desde a minha primeira, com 5 anos de idade. Ah, que bonitinho. Participação ainda. Mas minha mãe guardava tudo. Aí as principais eu deixo, né? Tem a tocha olímpica também. Esse momento foi importante, né? A tocha passa por Limeira, você, fumaça.
pessoas muito queridas que fizeram o nome aqui em nossa cidade, e você tem a condição da tocha. Como é que foi para você? Foi bem lembrado. Foi. Poxa, muito legal, né? Poder desfilar com a tocha olímpica, né? Passando aqui na minha cidade natal. Cara, é animal, assim mesmo. Bem legal. E foi um marco muito grande. Eu fui o último, peguei do Fumaça. E aí depois eu levei pra acender. Pra acender. Eu vi, eu registrei esse momento. Então esse foi super bacana. Muito legal. Foi lá no Parque Cidade, eu lembro que teve uma pira, você sobe. Nossa, foi emocionante, Guido, a hora que você entra e toda aquela criançada em torno. Que coisa bonita. Tem bastante gente. Aí eu fiquei com a tocha. A tocha acesa, né? Tem até a marquinha de queimado ali. Que legal, cara. Que bacana. E fica junto. E algumas medalhas eu deixo na academia. Então, pra você ver o tamanho da sua importância. Você que acendeu. Porque tinha que ser você. Foi bem emocionante pra mim. Tá, de todas essas medalhas, qual a mais importante? Bronze no 100 metros costas em 2012. Sim. Individual. Tá. Essa foi o terceiro do mundo, né? Então essa foi, pra mim, é o meu melhor resultado, individual. A de Paris vai estar num lugar bem especial. Essa vai. Aí é pra fechar com chave de ouro, né? Aí ia ser Pode ser bronze, mas fecha com chave de ouro, Guido. Vamos trabalhar pra isso, né? Vamos dar 100%. Rapaz, você é ansioso? Você não vê a hora de chegar? Não sou muito. Eu controlo bastante as emoções, sabe, Edmar? Não adianta querer pular as etapas. Precisa seguir. Tá, e sobre o Campeonato Guilherme Guido, que tem muito sucesso no Gran São João, tem uma foto que você está no Nado Costas com um monte de criança em torno da piscina para ver você nadar. Eu cobri quase todos, né? Todos os campeonatos quase Guilherme Guido, e o último foi muito sensacional, foi maravilhoso. E olha que emocionante você ver toda essa criançada te admirando, Guido. Esse campeonato, nós batemos o recorde esse ano aí de inscritos, 613 inscritos. E foi eleito o quarto campeonato maior de base do país. Olha que bênção. Então assim, poxa, a gente tá falando do Brasil, 220 milhões de habitantes, e fizemos um campeonato desse em Limeira. Então, e esse campeonato já tá na 8ª edição, essa foi a 3ª. Esse ano foi bacana também, tivemos 500 inscritos, bastante gente lá no Grande São João. Nossa, e só nadadores expoentes. E é muito fácil quando você pega o telefone, liga e convida. Dificilmente algum nadador fala não, né? É legal, porque trabalhar com as pessoas que também têm o mesmo objetivo que você, né? De poder passar adiante essa questão do espelho, do modelo para essa criançada. Então esse formato do campeonato ele é interessante. As crianças vêm e os técnicos e os pais falam: poxa, meu filho está com muita vontade de treinar agora. Meu atleta ele está querendo mais treino, ele está se alimentando melhor. Legal, Guido. Talvez isso ajude a massificar a natação, né? E a gente colher os frutos aí mais para frente. A gente trouxe o Nicolas Santos, que foi um cara espetacular. Tem uma entrevista que eu fiz com ele ali na salinha do Rossano Jacó Chanquete. Tá no meu canal do YouTube, Edmar Ferreira Pimba. E você vê a alegria dele poder compartilhar a piscina com você e ver toda aquela criançada. O Nicolas, foi muito legal. O Nicolas é um fera, né? Se aposentou agora também. Mas ele também tem o mesmo propósito. Ele palestrante aí, dá curso, ele ajuda bastante a classe. Quem que tá faltando vir? Um Gustavo Borges, um Scherrer, né, que é o Xuxa. Tá faltando bastante gente. Eu acho que pegar o pessoal mais atualizado aí, né? Você acha que os antigos... Um Ricardo Prado, não dá pra você um dia trazer ele aqui? Que as crianças... Não precisa nadar, só pra estar com a gente aqui. Isso seria bom pros mais velhos, né? Mas assim, pra criançada, por exemplo, talvez a criançada veja um Bruno Fratos. Maravilhoso. Ia ser legal. Então o Bruno a gente não conseguiu trazer porque não conciliou a agenda ainda, porque ele mora nos Estados Unidos. Mas vamos tentar pro ano que vem conversar com ele para ver se a gente consegue viabilizar. Fala um pouquinho da sua academia. E é fantástica, né? E por si só você vê na academia escrito lá Academia Guilherme Guido, o pai sabe que vai colocar o filho nos melhores treinamentos possíveis.
A academia a gente está indo muito bem. Academia a gente pegou, eu e mais um sócio lá de São Paulo, o João Luiz, que é peitista, né? Foi o melhor resultado do Brasil em 2016. Ele ficou em quinto lugar no sem peito. E aí a gente resolveu, né, trazer toda essa bagagem de treinamento para um espaço físico. Ele é de Vitória, eu sou de Limeira. Ele falou, vamos levar para Limeira lá, que a gente já tem uma piscina semiolímpica, que é difícil encontrar piscina semiolímpica em academias, né? Normalmente são 20, 22 metros só. E acaba que o custo para aquecer é menor. Então uma de 25 tem um custo maior. E aí a gente achou, e a academia estava, né, com pouquíssimos alunos. Estava com 40 alunos lá em 2018. E pegamos e começamos a reestruturar. Só que aí já veio logo a pandemia depois. Para ajudar. Então, a gente já estava indo bem, numa crescente, veio a pandemia, fechamos as portas durante 6 meses. E, inclusive, pensamos em fechar, né? Poxa, não vai dar, e não demitimos nenhum funcionário, então fazendo aporte todo mês. Poxa, será que vai voltar? Acho que não vai voltar mais. E se voltar, vai voltar, o pessoal ainda vai estar com receio. Seguramos, foi questão de um mês, assim, da decisão. Quase que a gente fecha. Seguramos e aí foi impressionante. As academias voltaram, né? E as pessoas também sentiam que elas precisavam de fazer mais exercício. E elas estavam sentindo falta de fazer exercício, que isso iria contribuir com a saúde e paralelamente, né, criar uma resistência maior por conta do vírus. E aí a academia começou a receber muitos alunos, né? Muitos alunos, algumas academias do interior fecharam, então isso deslocou, né, os alunos para lá também. E depois disso, a hora que a gente chegou, né, que tudo voltou ao normal, acabou que as pessoas estavam falando bem do espaço, né, e realmente nós temos professores muito bons, são todos ex-alunos, ex-atletas. Que legal. Nadaram comigo alguns. Então eles entendem do assunto e a gente está desenvolvendo uma metodologia muito interessante lá. Muita criança. E quando você chega, eu acho que é um frisson dos alunos. A gente... O Guido aqui! Eu vou para lá, eu tô treinando lá de sexta-feira. Toda sexta-feira eu treino. Eu me mudei para Limeira, né? Então fico metade da semana em São Paulo treinando e metade da semana eu treino aqui. Então eu tô fazendo lá, meus filhos fazem natação lá, minha esposa faz a musculação. Então eu consigo acompanhar mais de perto. E a gente tá com mais de 800 alunos. Que bênção, Guido! E aí alguns eventos a gente faz, né? 800, olha que maravilha. E quem quiser colocar o filhinho, o netinho, o sobrinho, como é que faz? Aonde te acha? Onde fica a academia? A academia fica ali na Vila São Luís, né? E continuação da João Guilherme. Você vai na João Guilherme ali e já sai na academia. Academia Guilherme Guido, tá fácil. E o pessoal da recepção lá consegue passar tudo para quem quiser, não é? Será um prazer receber. A gente entende a questão da segurança aquática da criança, né, que é muito importante. Hoje em dia é a segunda maior causa de morte infantil dos 4 aos 9 anos, que é a hora de começar realmente a nadar, com 3 anos e pouco, com 4 anos, que a criança já tem uma autonomia para entrar sozinho. Mas também a gente tem aula de bebês, né, que aí o pai ou o responsável entra junto. Que bonito, Guido. Depois a criança cria autonomia, ela vai sozinha para... A gente tem as faixas das toquinhas, né? Que a metodologia segue um cronograma de aprendizado. E então a questão da segurança, né? É muito importante, de colocar a criança na água e aprender. Aí depois ela decide, ela aprendeu os 4 nados, depois ela pode decidir se quer direcionar para a touca preta, que é nossa equipe de principal voltada para a competição, ou se ela já pretende direcionar para um clube, que aí a gente também direciona para o clube, porque é onde ela tem uma estrutura maior, uma equipe grande, mas o caminho ali inicial a gente está sendo feito na academia. Que legal. No futuro você se projeta um professor, um treinador ou algo parecido? Não, Edmar, acho que não. Eu acredito que isso... existem, né, profissionais melhores que eu, com mais tempo, que possam ter uma entrega maior do que eu. Eu acho que a minha função maior mesmo, né, nativa, é completar aqui
os anos de carreira, e depois ficaria mais voltado para palestra, para curso. Mas eu tenho uns projetos fora também que... Tem outro projeto que a gente lá atrás conversou de fazer seu livro, né? Tem que escrever seu livro, o livro Guilherme Guido, maior, ó o título, o maior atleta de alto rendimento de Limeira. Vamos combinar sim. Tem que fazer sua história, poxa. Tá na gaveta lá, tem que tirar. Com certeza. Fala um pouquinho da sua família. Tem uma foto muito bonita da Rafaela, que é sua esposa. Está há 11 anos com ela. A Maria Clara, o Lorenzo. Rapaz, que família. Não é a Gisele Bündchen, mas é muito parecida com a Gisele Bündchen. Você fez uma família linda, Guido. Minha família, ela ajuda em tudo, né? Eu acho que é o alicerce onde eu posso me agarrar aí e seguir os meus objetivos. Então, quando eu tive o primeiro filho, foi em 2013, e eu estava na melhor fase da minha vida, né? A gente decidiu, e depois decidimos ter o segundo também, só que iria casar ali no mesmo ano que a Olimpíada. Então, poxa, a gente pode tentar, né? Mas eu acredito que eu vou estar viajando, vou ficar bastante tempo fora. E aí minha esposa, a Rafaela, a Rafa sumiu, né? Falou, não, pode deixar que eu cuido. Olha que bacana. Então ela é psicóloga, mas ela deixou de exercer quando o Lorenzo nasceu. E aí eu falei, eu preciso que você, né, cuide deles, porque eu vou estar ainda voltado com o meu foco principal na natação, que até hoje é ainda. Então eu acho que isso ficou muito bem entendido em casa. E isso que ajudou a eu ter essa longevidade no esporte. Uma parceria muito forte entre vocês. Uma ela... sintonia. Quer dizer, ela entra na sua vida num momento muito complicado, pós-Olimpíada de Londres, que você citou, e vira uma grande parceira sua. Exatamente. Esse foi o planejado para que eu conseguisse ainda extrair os resultados da natação. Porque é difícil você conciliar a família, né, descanso, treino. Então, ou teria que, né, comprometer essa área, ou a natação estaria comprometida. Então, me lembro, nas noites de madrugada, né, eu não poderia ajudar, não tinha como ajudar. Então, a gente deixou um acordo muito bem exposto, cara. Porque essa parte, né, de pai no início ali, eu tive que abrir um pouco a mão para poder, né, continuar o meu trabalho, que também ia ser refletido na família. É a vida de atleta, não tem jeito. E por ela ser psicóloga, você tem alguma aula ali de graça com ela? Não, acho que não, porque não é uma aula, como é que fala? Uma consulta. Uma consulta de graça. Não tem. O psicólogo normalmente ele não trabalha com quem ele conhece. Né? Ah, é assim? É assim. Não sabia. Então, ali não tem muito, mas é bom que ela entende, né? Ela entende um pouco de como funciona e isso acaba ajudando. Ela tem um pouco das ferramentas. Que legal, cara, que bacana. Bom, Guido, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Faltou alguma coisa para a gente falar desse podcast? Algo que você queria frisar? Acho que falamos tudo aí, né, Edmar? Olha, sua vida inteira tá aqui hoje. Hoje eu falei, esse estudo aí foi grande, viu? Estudo grande da sua vida e foi muito bacana contar essa história sua. Espero ver você na Olimpíada de Paris e essa medalha. Você pode ter certeza, viu, Guido? Você comemorando essa medalha, eu vou estar comemorando igual a você, porque eu fui um privilegiado por acompanhar sua carreira desde o início. Sim. Imagine quantas matérias eu já escrevi de você, Guido. Verdade. Não, e eu fico feliz aí também, viu? Fico feliz dessa parceria. Vou treinar bastante para a gente conquistar esses objetivos juntos aí e a próxima vez voltar e falar sobre isso. Deixa sua mensagem para o limeirense que tanto te admira, tanto torce por você, tanto gosta de você, Guido. Eu queria agradecer, né, a toda a torcida do povo limeirense. Eu sei o quanto é forte, eu sinto isso. E para que continuem, né, nessa torcida que ainda não acabou, falta mais um pouco. Eu tenho muitos projetos ainda que eu quero trazer para cá, para a cidade, então quero retribuir tudo isso que eu recebi. E para que os pais que queiram conhecer aí o nosso trabalho lá na academia, é super importante para as crianças, a gente está de portas abertas e esperando vocês. Vai seguir na política? Vai concorrer de novo? Ainda não sei, Edmar, não sei. Tô com a cabeça voltada só para natação mesmo. Então ainda não me decidi, mas tenho vontade. Deixa para ser prefeito daqui uns 8 anos. Imagine o Guido, prefeito de Limeira.
Ia ser muito bacana. Guido, muito obrigado. Foi uma honra, um prazer muito grande tê-lo aqui no Você Pimba. Você sabe a sua grandeza, a sua importância para o nosso esporte. Obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço, o prazer é todo meu, Edmar. Precisando aí, estou à disposição. E a gente se fala em breve. Se Deus quiser. Com os trabalhos técnicos do William Henrique. Deixa eu tomar minha aguinha aqui do Vascão da Gama. Ei, Vascão, tomara que você não caia pra Série B. Pelo amor de Deus. O Guido é corintiano, ele falou aqui. Vai, Corinthians! Gente, a gente encerra mais um Você Pimba hoje com o Guilherme Guido. Esse expoente da natação. É detentor de 6 recordes mundiais até hoje. 3 participações em Jogos Olímpicos. Mais de 1000 medalhas. E se preparando para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Muito obrigado, William Henrique, na técnica central. Guido, você é pimba, saiba disso. Você é pimba, meu grande amigo. Tamo junto. Um abraço. Valeu, gente. Grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. A gente volta na próxima terça-feira com mais um podcast Você é Pimba. Muito obrigado. Lembrando que esta entrevista completa, obviamente, está aqui no nosso canal do YouTube, do Rápido no Ar. Se você não é inscrito ainda, faça isso. Ative o sininho para você ter toda a nossa programação. Dê um like se você gostou. E os principais recortes você acompanha no meu canal do YouTube, Edmar Ferreira Pimba. Muito obrigado, até a próxima terça-feira. O Guido, você é Pimba. Tamo junto, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Viva Limeira, nossa cidade é um orgulho. Viva Limeira, linda de se ver, perfeita pra viver. Limeira está um passo à frente, cuidando dia e noite da nossa gente. Viva Limeira, linda de se ver, perfeita pra viver. Parabéns, Limeira.